Salve, galera da Integral TV, eu, Renato Cariani, tenho uma pergunta para você. Proteínas. Todos nós sabemos que proteína é a base mais importante para a construção muscular, para a sua saúde, para te manter firme e forte na academia. Agora, será que a proteína é tudo igual? Será que a proteína do ovo é a melhor proteína? Por que quando eu como carne eu me sinto pesado e quando eu como peixe é tão leve? Será que a proteína do peixe é a melhor proteína da natureza? Proteínas em pó, whey protein, proteína da carne em pó. Será que eu posso substituir uma proteína sólida por uma proteína em pó? Será que eu posso utilizar o whey protein no lugar do filé de frango e não vai mudar nada? Hoje você vai entender tudo sobre proteínas. Você vai descobrir cada detalhe, aquela dúvida que você sempre teve e ninguém conseguiu solucionar. Sabe por quê? Porque eu tenho um convidado especial para dividir esse vídeo comigo. Meu querido, meu amigo, nosso grande doutor Mitos e Verdades, Felipe Donato, que está aí pelo mercado, passeando, fazendo as compras dele. Vamos achar o doutor Donato e vamos tirar essas dúvidas. Tudo sobre proteínas e que nunca ninguém lhe respondeu. E aí, doutor? Como é que tá? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui nesse vídeo. Sempre um prazer. Doutor, churrasco. Churrasco tem tudo a ver com proteína. Tem. Porque toda vez que eu faço meu churrasco, no outro dia eu engordo. O segredo tá na carne que eu comi ou o segredo tá na toda a elaboração do churrasco? Eu ia te falar que pode ser tanto o tipo de carne que você escolheu para comer, a constituição de proteína e de gordura dentro daquela carne que você comprou e, lógico, o volume, né? A quantidade total no dia que você comeu. Fora que no churrasco, às vezes o cara bota a culpa na carne e nem sempre foi a carne que engordou ele. É aquele danado daquele pão de alho, é aquela maionese ou os 2 engradados de cerveja que ele tomou, doutor. Se a gente somar pão de alho e cerveja, pode chegar tipo 200 gramas de carbo no dia, o cara nem percebeu que ele comeu tudo isso. Doutor, é o seguinte, o vídeo de hoje tem um propósito. Mostrar para as pessoas tudo sobre proteínas. Excelente. Nós estamos no supermercado, no Som dos Supermercados, aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Pereira Barreto. Um excelente supermercado com bons preços e que abriu as portas aqui para a Integral TV. Doutor, primeiro ponto, por que quando eu ingiro uma carne eu sinto dificuldade na digestão? Principalmente se eu comparar ao peixe. Há uma diferença entre a proteína presente na carne e no peixe? Quando a gente pega o perfil de proteína, a comparativa em total de porção, a gente tem uma média de um filé em torno de 100, 120 gramas, de 30, 40 gramas de proteína dentro, né? Só que a quantidade de gordura entre o peixe e a carne pode ter uma diferença grande. Então, se eu pegar, por exemplo, um cupim, uma carne que tem, né, ela tem uma quantidade de gordura intrafibra que você não consegue separar. Então, a digestão dela é muito mais lenta quando você compara com, por exemplo, um sampita ou uma tilápia, pela quantidade de gordura que se tem. Se eu tiver uma carne magra, como um patinho bem limpinho, como um filé mignon, e se eu tiver um filé de tilápia, ambos com baixo índice de gordura, o processo digestivo vai ter a mesma velocidade ou entre elas há uma certa dificuldade? Aí a gente entra dentro desse total proteico para separar tipos de aminoácidos. Então, quando você tem aminoácidos na carne vermelha, que podem ter uma quantidade de essenciais e não essenciais, algumas pessoas têm uma dificuldade de digerir a carne vermelha por essa mistura específica. Quando você come o peixe, por ter aminoácidos também essenciais e uma quantidade menor de não essenciais, a digestibilidade é um pouco melhor. Então, tem muita gente no consultório relata mesmo que carne vermelha pesa muito mais no processo digestivo do que peixe e frango. Ou seja, quando nós fazemos uma ingestão de proteína, você busca aminoácidos. Ali, né, doutor, sim, há uma cadeia de aminoácidos ligados para formar o que nós chamamos de proteína. Dependendo da estrutura de formação desses aminoácidos, como o doutor disse, do perfil de aminoácidos presentes na proteína, a sua digestão pode ser mais fácil ou mais difícil. Doutor, quando nós ingerimos uma proteína, a nível de aminoácidos, o nosso foco está em qual classe de aminoácidos? Dentro dos 22 aminoácidos que a gente tem, né? A gente tem uma parte os não essenciais, mas o que a gente procura são os essenciais. A gente tem 9 aminoácidos essenciais que são necessários para a síntese proteica. Sem eles não acontece a síntese. Se tiver um pool de aminoácidos
e você tem uma maior quantidade de não essenciais numa proteína, é onde a gente tem aquele conceito do valor biológico da proteína. Entendi. Ou seja, se eu tiver uma proteína com uma estrutura molecular muito grande e com uma quantidade de não essenciais muito grande, a digestão pode ser um pouco mais difícil. Pode, pelo tipo de ligação entre eles, e principalmente a relação de ter aminoácidos aromáticos, aminoácidos essenciais, não essenciais. Então, e outra, a digestão da proteína, ela começa na boca, mastigação, você tritura, depois ela acontece de forma química no estômago, pepsinogênio, pepsina, ácido clorídrico, e finalmente a questão final de quebrar ela em peptídeo, né, e aminoácido é no intestino delgado. Então tem muita gente que tem um intestino melhor, né, que tem uma quantidade enzimática maior para acontecer esse processo, e tem gente que tem uma menor quantidade de enzimas para esse processo digestivo. Tem muita gente que tem preguiça de mastigar também, doutor, como eu entendeu? Eu estou me educando, eu como muito rápido. Quando você mastiga uma proteína do peixe, pelo fato de ela conter muita água e a estrutura dela, você percebe que ela é uma estrutura mais frágil, solúvel, né? Solúvel, rapidamente você consegue triturá-la. A carne não. Se você não tiver um pouquinho de paciência para mastigar a carne, esse bolo pode descer e aí pode começar esse desconforto também, né, doutor? Uma coisa importante, aproveitando que a gente está aqui brincando do churrasco, né? O conceito de pirólise, que é quebra pelo fogo, é que você precisa quebrar as fibras de colágeno que tem em bastante quantidade na carne. Então, conceito de? Pirólise. Pirólise. Em cima disso, eu já vou dar uma dica para vocês. Se inscreva no canal. Esse tipo de informação específica e técnica que o Dr. Donato está trazendo para vocês é muito importante. Ative as notificações. Você vai receber sempre informações quando tiver um vídeo sobre esse, pirólise. Vamos lá, doutor. Então, você tem que pegar a carne bruta, crua, e você tem que colocar ela sobre o fogo. O fogo vai abrandar as fibras de colágeno e vai quebrar, vai hidrolisar as fibras para que você consiga absorver essa proteína. Então, sem esse processo, o processo é quase nulo. Então, você tem um processo muito complexo para acontecer sem o fogo. Aí, quando você submete o peixe e a carne, você percebe que o tempo para cozinhar é diferente entre um e outro. E o problema maior é quando a gente pega no churrasco especificamente, às vezes a pessoa esquece a carne e queima ela. Aquela casquinha que às vezes junta com gordura, aquilo chama amina heterocíclica, aquilo já queimou o aminoácido, você não tem uma capacidade absortiva daquilo. Então ele aquilo já não é mais benéfico para você, doutor. É altamente tóxico, aquela carne torrada. Ou seja, aquela carne torrada, além de tóxica, não vai agregar nada a nível nutricional no seu corpo. O aminoácido já queimou, na verdade, você não consegue ter o aproveitamento dele. Se você é ruim de churrasco ou ruim de fogão, além de você estragar o sabor da carne, corre o risco de você criar aminas heterocíclicas, que são compostos que realmente causam câncer a longo prazo, né? Então, o conceito de comer carne vermelha que o pessoal confunde é que o problema não é a carne vermelha em si, mas é embutido, carne processada, que contém nitrito, nitrato e outros produtos. Então, a pessoa tem que saber diferenciar o tipo de proteína que está sendo ingerido. Boa, doutor. Agora eu vou levar você numa gôndola de carnes ali para tirar outra dúvida. Vem comigo. Bora lá. Doutor, carne de porco. Certo. A carne de porco, a proteína presente na carne de porco, ela é boa ou é ruim para quem busca os 9 aminoácidos essenciais? Toda proteína animal tem uma boa oferta de aminoácidos essenciais. A questão da carne de porco é que às vezes o processo de como você vai fazer ela, uma bisteca frita, adicionar gordura de óleo vegetal e principalmente o corte dela, né? Se você pegar, por exemplo, um lombo de porco assado, você seca essa carne e ela fica com um gosto muito mais seco. Você percebe que ela tem menos gordura. Quando você pega uma outra parte da costela, você vai ter uma quantidade de gordura maior. Então a diferença não é falar mal da carne de porco, ela tem um bom perfil de proteína, um bom perfil de gordura, ela tem um perfil, mas o problema é o corte e como como preparar a carne. Ou seja, se eu tiver um bom lombo, limpinho, aquela bistequinha limpinha, sequinha, livre de gorduras, ela se torna uma boa fonte de proteína para mim, então? Sim. A questão maior é a quantidade de gordura que tem naquele corte para você enquadrar dentro do total de gordura do seu dia. Legal. Exatamente isso. Mais uma dúvida, vamos em outra gôndola. Doutor, tenho uma pergunta para você. Nós estamos no setor de congelados. Frango, carne, peixe congelada.
altera a qualidade da proteína? Quando você faz o processo de cocção, né? Você vai ter que contabilizar o total bruto que você comprou e o quanto que vai ficar remanescente do processo de produção. Cocção é o cozimento, é o preparo do alimento. Né? Você está lá grelhando o seu frango, você comprou um filé de frango de 200 gramas, ele vai sair da grelha 120. Então, uns 40% de perda de água normalmente. Então, uma carne congelada que ela é feita, você tem que descongelar e já fazer ela diretamente. Você não pode recongelar ela de novo. Existe uma produção de cristais de água, né, dentro dela. Que se você congelar ela novamente, você pode começar a perder a propriedade dela pelo tempo. Ou seja, se eu quiser calcular meus macros do alimento cru, o alimento fresco é mais interessante. Porque você consegue tateá-lo melhor. Sim. Se o alimento estiver congelado e você quer calcular os macros dele cru, o ideal é que você descongele ele para que ele perca esse excesso de água. Sim. Ou então você pese ele depois do cozimento e prepare ele cozido e calcule os macros dele cozido. Na prática clínica do consultório é mais simples a gente oferecer o peso do alimento pronto, já preparado. Porque a gente tem tabela nutricional. Para os dois. Para os dois. Só que quando você pega a comparativa, para a pessoa, ela tem que fazer uma conta do quanto ela vai ter que comprar, por quanto que vai ficar no final. Então eu tenho que ensinar ela que se ela comprar 3 kg de patinho moído, no final pode sobrar 2 cozido. Mas a nível de qualidade não muda nada. Não então. muda nada. Agora, doutor, estamos na época do Natal, época do Ano Novo. Delícia. Época de peru, de chester, de frango assado. Certo. Quem tem menor índice de gordura e automaticamente melhor índice de proteína entre o chester, o peru e o frango? Bom, filé de frango, peito, corte de peito, ele tem 100 gramas, 30 de proteína e 2,5 de gordura. É muito magro. Agora, se a gente pegar o chester, né? Quando você come ele, a carne é mais macia, mais tenra, mais saborosa. Ele tem uma quantidade maior de gordura quando comparado ao peru, por exemplo, que é mais seco. Então, na ceia, lá na avó, lá, eu vou pegar um peru, né? Fazer uma paleo diet para dar aquela compensada no dia. Lembrando, né, doutor, que é um valor centesimal. Se você tem um índice de gordura maior, provavelmente a proteína vai reduzir. Porque um maior, outro menor. Agora, a parte do frango, do peru, do chester, que conta muito, né, doutor? Deixa pro gordinho a sobrecoxa e a coxa, e você que quer ficar definidinho, pega o peito. Pega o peito, porque o peito é mais seco de gordura, mas a quantidade, né, como você falou, é muito maior de proteína por peso. Né? Doutor, a pele do frango, do chester, a pele em si, Sim. Aquela pele, ela é proteína em alta quantidade, é gordura em alta quantidade? Ela tem uma grande quantidade de proteína, só que colágeno e muita gordura. Ela é uma mistura, né? Então, quando ela torra, você tem retirada de água e aquele gosto é uma mistura um pouco de proteína, mas uma grande quantidade de gordura. Então, melhor tirar a pele. Você evita, né? Gordura saturada e principalmente a quantidade total, né? Que você está comendo menos. Mais uma dúvida para você, doutor. Doutor, salmão, essa maravilha de peixe lindo. Beleza, hein? Que delícia. Essas fibras brancas são as gorduras. Gorduras e as fibras de colágeno em conjunto para dar a estrutura, né? Certo. Doutor, todos nós sabemos que o salmão é uma ótima fonte de gordura ômega 3. Uma gordura muito valiosa para o nosso corpo. Duas perguntas, doutor. Primeiro, por ser uma gordura valiosa, ela é calórica e tem que tomar cuidado? Ou eu posso comer à vontade porque eu estou contribuindo para a minha saúde? Infelizmente, tem um total de gordura que você tem que comer no dia. Então você tem lá, por exemplo, 80 gramas de gordura no dia que você vai comer e uma posta média de salmão de 120 gramas vai ter aproximadamente 12 a 14 gramas de gordura. Então já contabiliza um total. Você pode se alimentar do salmão se você quiser bater o seu total de gordura do dia. Você tem que saber o total, mas aí você tem que eliminar qualquer outra fonte de gordura do dia para compensar o que você comeu. Posso regar a salada com azeite à vontade? A dieta do Mediterrâneo é um exemplo de dieta muito importante e, na minha opinião, uma das mais saudáveis, porque o perfil lipídico do peixe ele tem menos gordura saturada comparado com a carne vermelha. Ou como você disse, o ômega 3 ele é uma gordura poliinsaturada que ela faz parte da produção de membrana, novas células, então sistema nervoso. Então a gordura, a quantidade de gordura, se você não ultrapassar no total, mas essa gordura sendo de forma mais mono e poli, você tem um perfil melhor lipídico. Mas
uma coisa importante que o pessoal precisa saber. São calóricas, o seu corpo vai utilizar, se não utilizar, vai estocar. E se você faz uma dieta com perfil de gordura maior, você tem que reduzir outras fontes de energia, como carboidrato, por exemplo, né, doutor? Mas lembra, né? A gente sempre falou isso nos vídeos. Se você pegar os primeiros, o teto calórico nosso é o primeiro pilar. Eu tenho um valor calórico máximo de caloria, acabou. Agora, o que vai ser encaixado dentro dos 3 macronutrientes, aí é muito da dinâmica do dia da pessoa, se é mais carboidrato, se é mais proteína, ou tem gente que tira o carboidrato e coloca mais a gordura, mas lembre-se, independente do que você coloca ou você tira na dieta, o valor calórico total, ou alto ou baixo, dependendo do seu objetivo, é o pilar principal. Como eu tô de dieta, faltando 12 dias pro meu campeonato, doutor. O humor tá uma beleza. O humor tá uma beleza. Eu vou de São Peter mesmo, que é mais magrinho, porque hoje a minha dieta não vai gordura. Não vai. Deixa o ômega 3 para depois. Deixa quando a medalha estiver no peito, a gente come aquele japonês pós-campeonato. Tá, eu quero saber. Quem não gosta de queijo, mortadela, salame, presunto, peito de peru. Doutor, embutidos. Muitos deles têm uma quantidade boa de proteína, como o peito de peru, por exemplo. Mas também tem uma quantidade muito boa de sódio. Qual é o vilão dos embutidos, doutor? Cara, se você pegar a quantidade de proteína e de gordura de um embutido mais seco, como o peito de peru, ele tem uma quantidade de 2 gramas por uma fatia de 50, por exemplo, vamos pensar assim. Só que quando você pega salaminho, presunto, queijo mussarela, é pareado, tipo, em 50 gramas tem, sei lá, 7 de proteína e 7 de gordura. E aí essa gordura é saturada, é braba mesmo, né? Podemos dizer então, né, doutor, que os embutidos, com raras exceções como o peito de peru, não podem ser considerados uma fonte de proteína, né, doutor? Ele contém proteína, é diferente. É uma carne processada, né? Então, exatamente a fonte, de onde veio, essa cor, qual é o corante que foi usado. Então, cara, vamos pensar assim, se você tem a possibilidade de fazer um franguinho desfiado, uma carne moída, para usar como recheio do seu pão, por exemplo, eu acredito que no meu consultório eu dou uma opção além do peito de peru. É tentador você olhar a quantidade de proteína dos embutidos e tentar utilizar a proteína do embutido como uma fonte de proteínas para sua dieta. Mas toma cuidado com uma coisa, nem sempre a proteína vem sozinha. Isso não é só nos embutidos, são em outros alimentos. Às vezes ele vem carregado com outras bases de calorias, carboidratos, de gorduras, sódio em grande quantidade, e aí você acha que você está se alimentando de proteínas, mas você não está. Eu tô aqui com a tabelinha, 500 miligramas de sódio em 50 gramas. 50 gramas dá 3 fatias? Ó, dependendo da finura, 2 fatias. Então, assim... 500 miligramas. 500 miligramas. Qual é o recomendado de sódio, não sal, de sódio diário para uma pessoa, doutor? De 3 a, no máximo, 5 gramas. 3 gramas de sódio, eu já tenho meio ali em 3 fatias. A situação tá difícil, porque eu tenho que preparar minha comida, eu tenho que comer. Vai comer arroz sem sal? Vai comer feijão sem sal? Vai comer frango sem sal? O pessoal não pensa nisso. Né? Embutidos. Doutor, vira e mexe, alguém me fala, Renato, Arnold Schwarzenegger tomava não sei quantos litros de leite por dia. Por que eu não posso fazer isso agora? A questão é, a pessoa, se ela tem problema com a digestão da lactose, ela pode causar uma fermentação. Se ela tiver problema na digestão ou a alergia à proteína do leite, ela não vai poder aceitar o alimento. Mas esse fato de falar que a lactose engrossa a pele é a questão valor calórico, né? Doutor, quando a pessoa me pergunta isso, eu respondo 2 coisas. Primeiro, precisa ver se você tem a genética do Schwarzenegger. Segundo, na época do Arnold não existiu whey protein, que é a porção proteica do leite. Nós sabemos, doutor, que o leite é uma fonte de carboidrato, a lactose, que as pessoas demonizaram demais, que é uma coisa hoje mais cultural não utilizar alimentos ricos em lactose, que a gente pode inclusive fazer isso num outro vídeo. Mas sobre as proteínas do leite são legais. São. O total proteico do leite, eu tenho 6 gramas de proteína. Só que existe uma quantidade de caseína e whey dentro desse total de proteína. Então é 80% caseína e 20% whey dentro do total proteico.
Poxa, a porção de whey da proteína do leite é baixa. Ou seja, quando eu tenho whey protein sozinho ali, eu utilizei muitos litros de leite para produzir. Na verdade, muita gente não sabe, mas o processo de extrair a proteína do soro do leite vem de você fazer queijo, né? Você talha